Olá, bom dia, turma. Hoje, em nosso momento da ortografia, com nossa disciplina de língua portuguesa, iremos estudar o conteúdo uso dos porquês, tá? Coloquem a data de hoje, 14/9/2020, como também é na agendinha de vocês, como a professora sempre fala, Peguem o caderno 3, página 27, aqui uso dos porquês. Iremos conhecer, como se emprega, como ser empregado esses 4 tipos de porquês, certo? Porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê junto com acento e porquê separado com acento, certo? Vamos lá. Um dos assuntos que mais causa dúvidas na língua portuguesa é o uso dos porquês. Realmente, tem muita gente que hoje em dia, com um nível de ensino maior do que o do quinto ano, ainda não sabe como empregar, o uso dos porquês, certo? Responda as perguntas a seguir para entender e distinguir as 4 diferentes formas de emprego dos porquês. Vamos lá. Imagine que você queira questionar a regra do jogo relacionada ao fato de a dama poder andar para frente e para trás. Como você elaboraria essa pergunta? Responda oralmente. Logo mais você irá conseguir responder, certo? Você teria dúvidas para escrever essa pergunta? Explique sua resposta. Vamos agora, tá? Ver as regras, que cada um compõe, para a gente poder aprender, e compreender, o uso dos porquês no nosso momento ortografia. Leia as regras a seguir para entender o uso dos porquês. Ele já fala aqui, regras. Cada um tem sua regra. São 4 tipos de porquê. Cada um tem uma regrinha a seguir, tá? E é essas regrinhas que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, para poder compreender, certo, gente? Que é muito importante também esse conteúdozinho, que até hoje, nos dias atuais, nós estudamos essas regras do uso dos porquês, como cai muito em vestibular, concurso, tá? Então, é bem procurado, bem, como é que eu posso falar? Eles colocam muito, tá? O uso dos porquês nessas provinhas aí de Enem, tá? Então, eu sempre falo em questão do futuro, tá, gente? Não quer dizer que vocês irão fazer uma provinha agora de vestibular ou de um concurso, mas só para ficar ciente, tá? Que isso aqui é bastante cobrado, certo? Essa era a palavrinha que eu queria falar. É muito cobrado, nas provas aí do Enem, de concurso, vestibular, certo? Vamos lá. O primeiro porquê que nós iremos conhecer, o porquê separado e sem acento, empregado no início da pergunta, tá? Vocês têm que compreender essas regras. Porquê separado e sem acento, empregado no início da pergunta. Vejamos o exemplo. Por que as peças são colocadas nas casas escuras? Veja, você tem que memorizar, tá? E compreender essa regrinha aqui, de cada um deles, tá? O porquê separado e sem acento, ele é empregado no início da pergunta, tá? Já o porquê separado e com acento, usado sempre no final de frase interrogativa, tá? Então, veja que os dois, são utilizados em frases interrogativas, certo? O porquê separado sem acento ao início da frase interrogativa. E o porquê separado e com acento, ele é usado sempre ao final de uma frase interrogativa. A peça só anda para frente, por quê? Tá? Agora, o porquê junto e sem acento, empregado em respostas ou explicação quando se dá a causa, certo? Eu faço uma pergunta e se você for explicar com o porquê, tá? Esse porquê que você irá colocar, irá encaixar, é o porquê junto sem acento, tá?
tanto ele pode vir aqui no início, no meio, tá? Início, meio, e também ele pode vir por aqui, tá? Os mesmos movimentos, tá? Porque na maioria das vezes o porquê que vem aqui no final é sempre esse daqui, o separado com acento, certo? Então vamos lá, a peça só anda para frente porque não tem os mesmos movimentos da dama, certo? Ele explicou aqui, tá? Ele deu a resposta, foi bem colocado aqui essa explicação aí de causa, certo? Agora o porquê junto com acento. Esse também é muito fácil, tá, de identificar. Geralmente vem antecedido por um artigo ou por um pronome chamados, de determinantes. É a única forma que admite o plural, tá? Os jogadores de damas têm muitos porquês sem resposta, tá? Também é fácil, só você saber identificar aí o artigo, certo, gente? É só conseguir memorizar cada regrinha dessa, memorizar. Quando eu falo memorizar, eu digo compreender, realmente aprender, para nunca mais esquecer, certo? Então, leia bastante, leia os exemplos, procure outros exemplos também, que é importante para o conhecimento de vocês. Quanto mais vocês leem, quanto mais vocês veem exemplos, né, com o uso dos porquês, vocês conseguem assimilar melhor, né, o conteúdo, tá? Mas aqui está bem colocadozinho no livro de vocês. Ele trouxe 4 tipos de exemplo, tá? Então, foi bem colocado aqui. Com esses exemplos aqui que veio no livrinho de vocês, vocês conseguem sim identificar cada um deles, tá? Vamos lá. Os jogadores de damas têm muitos porquês sem resposta. Veja como é colocado aí o porquê junto com acento, tá? Vem acompanhado com o artigo. Agora que você conhece as regras de uso dos porquês, que eu creio que vocês compreenderam, certo? Complete a pergunta com o porquê adequado e explique sua escolha, tá? Vocês irão responder aqui mesmo. Vocês irão ver qual porquê se encaixa aqui. Vejamos. Por que a dama poder andar para frente e para trás? Tá? Então, vocês irão ver qual porquê se encaixa aqui. Veja que a professora acabou de explicar, acabou de mostrar, né, o porquê aqui, ó, numa frase interrogativa. Qual é o porquê que vem no início da frase, tá, gente? Aqui já é uma dica, né? Se fosse aqui no final, qual seria o tipo de porquê? Quais são os porquês, primeiramente, que você vai olhar, que são empregados em frases interrogativas, tá? Sempre lembre disso, tá, gente? Bem fáceis dos porquês. Tem esse jogo rápido, tá? Que vocês irão responder. Para logo mais nós estaremos corrigindo, tá? Lembrando também que hoje nós temos a nossa apresentação, né, da nossa resenha crítica, certo? Por isso que eu não irei passar tantas atividades hoje de língua portuguesa, certo? Complete os espaços das frases com a forma adequada do porquê, certo? Vocês irão responder. Vocês não começaram o jogo ainda? Por quê? Por que você não fez uma tomada em cadeia? Gostaria de entender o porquê de você não ter feito aquela jogada, tá? Então, veja aí qual é o porquê que se encaixa aqui nessas lacunas, tá? E responda para que logo mais, né, na nossa videoconferência, estejamos corrigindo, certo? E também a nossa apresentação, né, do nosso trabalho de língua portuguesa, ou seja, o primeiro trabalhozinho de língua portuguesa, certo? Por isso que nós iremos ficar aqui, tá? Aqui na página 28, iremos concluir aqui, ficar aqui, na verdade. E na próxima aula nós daremos sequência a conjunção parte 2, já vimos conjunção parte 1, na próxima aula conjunção parte 2, tá? E o restante das atividades, né, que falta a gente responder e corrigir, tá? Mas hoje iremos ficar aqui, certo? Então, até logo mais, né? Façam a atividade, certo? Compreenda aí as colocações dos porquês e qualquer dúvida, se tenha ficado, né? Logo mais também iremos tirar as dúvidas, tá certo? Beijos e até já!